Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta mais uma vez aqui. Tá liberado a almoçar? Espero que esse vídeo chegue pra vocês bem, porque eu tô sem internet o dia inteiro. Ou seja, esse vídeo aqui que você tá assistindo, espero que esteja assistindo no horário do almoço. Eu tive que subir na padaria, então tá apertado hoje. Mas a internet deve voltar amanhã. O técnico ficou de vir hoje à noite pra ver o que acontece aqui. Então, vamos fazer esses vídeos aqui mais ou menos aqui no improviso e espero que cheguem vocês hoje ainda. Mas vamos falar de Ozzy Osbourne, né? Não podemos deixar passar o falecimento do Príncipe das Trevas, um dos caras fundamentais pro desenvolvimento do rock and roll, pro desenvolvimento do heavy metal, pro hard rock, e que é curioso, né? Porque nunca foi um dos grandes, um dos maiores, o maior compositor, o maior cantor, maior celebridade, o maior vendedor de disco, mas ele é um dos grandes em tudo. Ele é um dos primeiros artistas a realmente encarnar uma persona teatral, que depois vai ser copiado por muitos outros, né? Desde Alice Cooper até Marilyn Manson, de ser essa figura enigmática das trevas e que se transforma no personagem, né? O personagem das músicas dele. E isso é algo muito moderno para a época que ele começa com Black Sabbath, no final dos anos 60, com álbuns memoráveis, né? O próprio Black Sabbath, o Paranoid. E ele vai ser demitido do Black Sabbath por abuso de álcool e drogas. Vai ter uma carreira solo de muito sucesso, mas também de muitos problemas, com álcool, drogas, alcoolismo, problemas de saúde. Vai ser um dos pioneiros em reality shows. E vai fazer o seu último show com a formação original do Black Sabbath nesse mês de julho, poucos dias antes do falecimento. Então o cara se despediu mesmo, em grande estilo, com sua banda original, num encontro absurdo de vários e vários nomes que devem muito ao Black Sabbath, que devem muito ao Ozzy, tudo que ele construiu para o desenvolvimento do rock. Eu fico sempre aqui, quando eu faço esses obituários aqui no canal, eu fico lembrando qual foram as minhas primeiras experiências, a primeira vez que eu ouvi falar de Ozzy Osbourne. Quando foi que eu ouvi falar de Ozzy Osbourne? Eu acho que foi no Rock in Rio. Eu, criança ainda, não ouvia, mas ouvi falar de Ozzy Osbourne assim. E eu lembro do Ozzy Osbourne tá gordo e vai morrer. Eu me lembro assim da apresentação, e depois fotos, né, de ver a apresentação do Ozzy Osbourne anos depois, e dele tá realmente fora de forma, dele tá rechonchudo. E já havia naquela época essa conversa de, o Ozzy Osbourne, tá nas últimas, tá inchado de cachaça, fez um show no Brasil que foi absurdamente elogiado, né? Os metaleiros aparecendo pela primeira vez na mídia, a mídia chocada, né? Esse público que não existia na superfície, né? Começa a brotar das periferias dos tais metaleiros nessa época. E o Ozzy foi um dos grandes nomes, né? Uns grandes chamarizes para isso, justamente por ser esse personagem, aquela coisa que o Zé do Caixão falava, né? Para fazer sucesso tem que virar um personagem. E o Ozzy fez isso perfeitamente em vários momentos. Tem o Ozzy do Black Sabbath, tem o Ozzy solo, tem o Ozzy da televisão, e ele trouxe essas grandes figuras que ele interpretava a partir daí. Depois eu me lembro de Ozzy Osbourne, vou para os games, porque eu ouvi Paranoid pela primeira vez no Rock and Roll Racing, que é um jogo do Super Nintendo que tocava Born to Be Wild, Paranoid, tocava o tema de Peter Gunn, Highway Star. Eram essas 4 músicas que tocavam nesse videogame, que é memorável. E eu fiquei ouvindo a melodia de Paranoid várias vezes, e aí eu me conectei quando eu encontrei o CD, né, do Black Sabbath. Na hora eu me apaixonei e tal, uma das minhas preferidas até hoje. Eu não sou um grande conhecedor de Ozzy, a fundo, dos lados B do Ozzy, mas os grandes clássicos eu admiro muito. Eu acho o do Black Sabbath ainda, o War Pigs, uma música, infelizmente, muito atual até hoje. E, claro, Iron Man, né? A trilha sonora do filme Homem de Ferro virou praticamente uma marca registrada do Tony Stark, do Robert Downey Jr., a canção do Black Sabbath, o Iron Man. E
me lembro também de ter uma coletânea de rock, um DVDzinho de coletânea de rock, uma farofada uma atrás da outra. Tinha Final Countdown, essas coisas, e também tinha o No More Tears. No More Tears, eu ouvi muito No More Tears nessa época, nos anos 90, meados dos anos 90 ali. Eu lembro que o clipe também passou bastante na MTV, no início dos anos 90, e no meados dos anos 90 também, né? Passou bastante o clipe, de madrugada passava o clipe, quando eles passavam os clipes mais antigos nas madrugadas da MTV nos anos 2000. Eu lembro de ter visto muito também. E falar em MTV, vamos comentar um pouquinho aqui sobre The Osbournes, né? Que foi um renascimento do Ozzy Osbourne para reality shows. Os reality shows estavam engatinhando no início dos anos 2000 e teve essa ideia de registrar o dia a dia excêntrico da família Osbourne. Então as câmeras entravam dentro da casa e pegavam situações absurdas, hilárias, dos dois filhos rebeldes, da esposa, que aliás Sharon, né, o bordão Sharon, ficou famoso, virou uma família de disfuncional, típica de sitcom americana, mas era real, né? E a Sharon, inclusive, que ajudou o Ozzy Osbourne a deixar as drogas, deixar o álcool e tal, mas ele já estava muito debilitado nessa época. E, ao meu entender, eu acho The Osbourne até um pouco ofensivo. Eu acho que para a sensibilidade de hoje em dia, mais ainda. Mas o Ozzy Osbourne já estava bem debilitado, que era engraçado, mas também é um pouco triste, né? Teve essa vida marcada por excessos. E esses excessos estavam claros ali no The Osbournes, que abriu caminho para vários reality shows do tipo. Reality shows de celebridades não existiam. Nenhuma celebridade abria sua casa assim para ser filmado 24 horas e ter histórias contadas do cotidiano. Kardashians nem sonhava em existir antes de The Osbourne. The Osbourne abriu muitas portas também para os realities e colocou o Ozzy de novo na mídia, né? Ele já estava meio no ostracismo. E ele vai ter esses retornos esporádicos com o Black Sabbath durante toda a carreira, desde que ele foi demitido. Eles vão fazendo shows esporádicos, voltando, e ele continuou a carreira solo. Fez shows até o fim da vida. Como eu disse, ele fez show de despedida, Back to Beginning, e já tinha show marcado para outubro, setembro e outubro, na Dinamarca. Ele tinha 2 shows marcados, eu vi isso na internet. E estava trabalhando, né? Morreu no palco. E apesar de tudo, já não estava ficando em pé mais, já cantava num trono, já estava bastante doente, tinha mal de Parkinson, que foi provavelmente algum efeito, algum desenvolvimento do mal de Parkinson e de problema de saúde que ele já colecionava, que causaram a morte. A causa da morte não foi revelada. Foi-se mais uma lenda, que vira agora lenda mesmo, né? E que, se a gente sentir saudade, tem sempre um vinil, tem sempre um CD, tem sempre um stream aí pra gente ouvir, assistir as loucuras de Ozzy Osbourne. E fica aqui a homenagem também do canal. Quero saber de você, qual foi a primeira vez que você ouviu Ozzy Osbourne, qual a sua música preferida? E vamos tentar fazer aqui um esforço de memória pra gente. É sempre bom celebrar que a gente gosta com memórias, né? Então, se você é fã do Ozzy Osbourne, chegou aqui nesse vídeo, deixa aqui sua contribuição. E daqui a pouco eu tô de volta com mais um da Cultura Pop, tomara, quando a internet voltar. E até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias, de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.